Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 16. E ninguém seja fornicador profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esaú fora rejeitado pelo próprio Deus. Nós sabemos da história de Esaú, que nasce ali juntamente com Jacó, o seu irmão gêmeo. E há uma pergunta que muitas pessoas podem fazer: por que Deus escolhe desde o ventre a Jacó e não a Esaú, se ambos nem haviam ainda chegado ao mundo? Nós sabemos que Deus, ele sabe todas as coisas, né? Sabe o futuro, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, nós vamos ver no decorrer da história, e isso não foi predestinado, somente a onisciência de Deus em saber sobre o futuro. Nós percebemos nas escolhas de Saul e nas escolhas de Jacó, porque Deus escolhera a Jacó para ser pai de uma grande nação, para Jacó poder ali continuar com a promessa de Deus, sendo filho de Isaac, neto de Abraão. Por que Jacó e não Esaú? Nós vemos o desprezo, assim como nós lemos nesse texto de Hebreus. Esaú sendo um fornicador e um profano, que vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú trabalhava no campo, Jacó trabalhava mais em casa. Esaú era mais amado pelo pai, Jacó era mais ali queridinho da mãe. Em um determinado dia ele chega do campo, estava trabalhando como de costume, e Esaú está ali fazendo uma comida. E o texto que nós lemos vai dizer que Esaú vende o seu direito de ser abençoado. Naquela época, essa bênção de ser o primogênito era muito importante, herdava ali do pai todas as bênçãos. O pai abençoava, o pai orava, passando então ali o cajado para as mãos. E o que é que Esaú faz? Escolhe vender. Embora no texto de número 17 vai dizer que ele queria a bênção, mas ele desprezou este direito. Ele buscou, ele chorou, mas o texto diz que não houve arrependimento sincero em seu coração. Então, por este motivo, nós podemos entender que Deus já faz a promessa ali dentro do ventre de Rebeca, a sua mãe, que teria dois grandes povos, duas grandes nações. E o maior serviria ao menor. Então, o que saiu depois, Jacó, ele seria nasceu depois, mas seria o menor naquela tipologia daquela época. Mas o maior, no caso Esaú, serviria a ele. Então a bênção iria para o Jacó. Nós vemos esta venda. Por causa disso, ele despreza esse valor espiritual. Então nós vemos aqui no texto de Gênesis 36 que Esaú, ele
ele é o pai dos edomitas. A promessa se cumpre na vida dele. Ele é pai de uma grande nação também, que posteriormente passa a ser inimigo de Israel. Esaú é o pai dos edomitas, vemos em Gênesis 36 e 8. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom, o pai dos edomitas. Nós sabemos que Jacó ele tem a fama de ser enganador. Ele compra, né, por um prato de refeição ali o direito à primogenitura. Nós vemos ali ele em um acordo com sua mãe, quando Isaac já não consegue enxergar, ele é abençoado, ele entra ali, ele veste a roupa de Esaú, se passando por Esaú. Nós vemos a fama de Jacó, o nome de Jacó é enganador. Ele começa ali, ele engana seu pai. Por conta disso, Esaú fica enfurecido, porque ele queria as bênçãos, mas ele não valorizou ser abençoado. Então Deus o rejeita, por conta de que Deus sonda os corações. Deus não quer que nós nos aproximemos dele só por conta de ser abençoado, por interesse. Realmente Deus quer que nós valorizemos as coisas espirituais. Jacó foi sim um enganador. Jacó enganou seu pai. Jacó fugiu porque Esaú se enfureceu e queria matá-lo. Jacó vai lá para o seu tio Labão, engana seu tio Labão, Labão engana ele. Mas Jacó, nós vemos um arrependimento sincero de Jacó. Nós vemos Deus se revelando para Jacó, Deus valorizando as coisas espirituais. Jacó pedindo, implorando, quando ele está fugindo: Senhor, me abençoa, ser comigo como tu foi com os meus pais. Nós vemos Jacó buscando a Deus. Nós vemos Jacó quando ele retorna depois de 20 anos, lutando ali com um anjo até ele ser abençoado. Mesmo Jacó tendo falhado, mesmo Jacó tendo enganado, tendo Jacó errado muito mais do que Esaú, nós vemos aí o segredo. Está no arrependimento, em valorizar mais as coisas espirituais do que as coisas desta terra. Nós vemos, por um lado, Esaú desvalorizando as coisas espirituais. E nós vemos, por outro lado, uma pessoa que erra, que fez tudo de errado, mas dentro do seu coração ela se arrepende de verdade. Ela busca a Deus de verdade. Ela valoriza as coisas espirituais de verdade, dentro do coração, não só para agradar a algumas pessoas, mas valoriza as coisas espirituais. Então nós vemos também na história de Davi e Saul, Deus rejeita a Saul, mas Deus abençoa a Davi, porque Davi tinha intimidade com Deus, o homem segundo o coração de Deus. Sabia falar com Deus, errou muito, mas se arrependia de coração mesmo. Então, tinha mais interesse nas coisas terrenas e materiais, mas o outro buscava mais as coisas do alto. Quem é você? O que valoriza, mesmo tendo errado a vida toda, mas você se arrependeu? Deus pode encontrar arrependimento aí em seu coração, então você vai ser abençoado. Ou você é Esaú, você é Saul, que quer as coisas a todo custo, as coisas terrenas. Que esta palavra possa encontrar um espaço aí no teu coração e a partir de hoje você possa valorizar as coisas que são lá do alto, as coisas que são lá de cima. Essas são as diferenças desses dois exemplos aí, que nós possamos seguir o exemplo, mesmo tendo errado, mas tem arrependimento em nosso coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus.